Hoje é o dia do Pi, dia do vendedor de livros, dia da incontinência urinária e dia nacional dos animais. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade, fatos de hoje, histórias de amanhã, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Sabemos que há muitas décadas a cidade de Curitiba, com sua gente, vem sofrendo com a falta de calçadas. Todos nós sabemos que entra prefeito e sai prefeito, entra vereador, sai vereador e a dificuldade continua. Então a prefeitura sempre vem a público para anunciar asfalto novo, recuperação de asfalto, mas as calçadas ficam abandonadas. Não existe qualquer plano para a recuperação ou reforma das calçadas nos 75 bairros da cidade, principalmente no centro. Locais, com muita chuva agora, se tornam sem condições de andar. O que se sabe é que os nossos vereadores não enxergam e a maioria dos vereadores não estão nem aí, pois compõem a base de apoio do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Então, fica convocado aí um compromisso, uma ação efetiva, uma ação positiva. Além do asfalto, é emergente, é urgente a recuperação das calçadas e também a criação de novas calçadas. Existem bairros na cidade que o cidadão não pode andar na calçada porque não tem, e ele anda no meio da rua, estando sujeito, logicamente, a atropelamentos e acidentes até graves. Fica aí o alerta à nossa prefeitura, aos nossos vereadores, um pouquinho mais de atenção com os curitibinhas, logicamente. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e retomou a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Japão. A decisão foi informada aos governos desses países. Os brasileiros ainda precisam de vistos para entrar nesses países. O presidente da Confederação Nacional de Turismo, Wilson Luiz Pinto, diz que, por um lado, a medida é ruim, já que dificultará a entrada de turistas no Brasil, mas que, por outro lado, é justo, já que o brasileiro também precisa de visto para entrar nesses países. O americano, o australiano, o canadense vai precisar ir na embaixada brasileira para vir para cá, mas também vai abrir um diálogo desses países sobre a reciprocidade. Igual para você, igual para mim, logicamente. Fernando Haddad anunciou um acordo com os governadores dos estados para compensar as perdas com a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis. Isso no valor de 26,9 bilhões de reais. O acordo foi feito com base em parâmetros técnicos e compensação. Tudo será descontado da dívida dos estados com a União ou paga pela União para os estados sem dívidas. Os estados haviam pedido 45 bilhões, mas a compensação foi acertada em 26,9 bilhões. A remuneração será distribuída em parceria até o ano de 2026. Estados sem dívida receberão recursos adicionais. O governo do estado e mais de 183 municípios paranaenses receberam em 2022 112,4 milhões para compensação financeira pela exploração de recursos minerais e também royalties para exploração de petróleo e gás. O valor é aproximadamente 130% superior ao arrecadado em 2021, quando o Paraná foi recompensado em 48,5 milhões. Desse montante, 14,68 milhões foram destinados ao governo estadual e 97,77 milhões aos municípios. O levantamento consta do primeiro informe mineral de 2023, produzido pelo Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. A colheita da soja está evoluindo no Paraná. Em uma semana, o volume chegou a 17% para 30% da área de 5,7 milhões de hectares, mas ainda é inferior à média das últimas safras, que nesse período tinham 50% da área colhida. A análise faz parte do Boletim de Conjuntura Agropecuária e o documento é preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Aponta ainda que a produtividade da soja surpreende positivamente. Ainda assim, há preocupação com a incidência de doenças, o que exige mais aplicação de fungicidas, onerando assim a produção ou elevando a possibilidade de perdas onde o controle não estiver satisfatório. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que representa a inflação oficial do Brasil, subiu 0,84% em fevereiro de 2023. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o reajuste anterior também havia sido elevado, de 0,53%. Em 12 meses, a inflação do país está registrada em 5,6%, considerando o novo aumento. Apesar das elevações, no comparativo com fevereiro de 2022, houve uma queda, já que a inflação no mesmo período do ano passado atingia 1,01% de alta. Somente em 2023, o acumulado é de 1,37%, com alta em 8 segmentos: alimentos e bebidas,
habitação, artigos de residência, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação no mês de fevereiro. O principal segmento a puxar a inflação para cima nesse mês foi a educação, com alta de 6,28%. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês agora um pouco mais sobre as formas de eletromobilidade, as formas de carregadores de carros e veículos elétricos que você tem. O primeiro deles é um muito simples. É um carregador que você pode ligar na instalação elétrica da sua residência ou da sua empresa. Ele carrega seu carro com 7,4 ou 11 kWh. O que significa isso? Que você levaria alguma coisa perto de 10 horas para carregar o seu veículo. É um carregador rápido, um carregador barato, um carregador simples, um carregador que é fácil de fazer a instalação. O segundo ponto é que você pode ter carregadores comerciais na sua farmácia, no seu shopping, num posto de gasolina, numa academia, e esses carregadores carregam um carro em 1 hora. Então é muito conveniente para lugares onde você tem que esperar ou você pode ter um cliente esperando por 1 hora, um restaurante, por exemplo. Né? A questão é que esse é um carregador um pouco mais caro, está na faixa de uns R$80 mil a R$100 mil. Mas todo esse processo é monetizado. O retorno do investimento de um processo desses é inferior a 5 anos, conforme o ponto que você colocar. E o terceiro são os eletropostos. Eletropostos são carregadores semelhantes a bombas de combustível em postos de gasolina, que você tem lá 10 minutos ou 15 minutos para abastecer seu carro. Muito úteis em viagens, muito úteis nas estradas ou em locais de acesso de grande movimentação, onde as pessoas também não têm muito tempo para esperar. Normalmente é aliado a alguma conveniência, um cafezinho, uma água ou um banheiro que a pessoa vá, enquanto isso seu carro carrega. Então esses conceitos, né, de você ter o carregador na sua residência, ter um carregador comercial ou um eletroposto, nós trabalhamos para você, diagnosticando a sua necessidade e montando o seu projeto. Essa é a nova pegada. Quem sair na frente com isso será pioneiro e terá maior rentabilidade. Nós temos os simuladores e provamos que você tem uma rentabilidade, um retorno no investimento inferior a 5 anos com um projeto desses. Então pense se você ainda aliar a energia solar tudo isso. Você terá a produção da energia solar e o consumo da energia. É como se você abastecesse os carros a custo zero. Enquanto a margem de um posto de gasolina está na faixa aí de 12%, 15%, quando muito, no sistema de carregamento de carro elétrico você pode chegar a 400% de margem entre você comprar a energia barata da concessionária e revender a energia. E isso é um preço justo. Mesmo assim, sai mais barato rodar com veículo elétrico do que com veículo a combustão. Para criar um convencimento para que você possa acreditar na eletromobilidade, nós vamos fazer uma comparação numa viagem de 4.000 quilômetros, ou o uso de 4.000 quilômetros que você tenha com seu veículo elétrico durante um mês, ou o seu veículo a combustão. Se você estiver usando o veículo a combustão, vamos supor que seja um carro novo, moderno, que faça aí 10 km por litro, para arredondar as contas. Então você teria aproximadamente 400 litros de combustível, 400 litros de gasolina para você rodar.
Ao preço de R$ 5,50, você tem um custo de R$ 2.200 para você rodar com o seu carro a combustão. Já no carro elétrico, você vai abastecer o carro, ele tem uma autonomia de aproximadamente 400 km, então você abasteceria algo entre 10 ou 12 vezes. O custo com a energia para você abastecer um carro elétrico está na faixa de R$ 360. Faça a divisão, você divide 360 por 2.200, você vai encontrar 16% do custo rodando com carro elétrico em relação ao carro a combustão. Então o carro elétrico também é muito mais moderno, tem mais conforto. Acredite, faça um test drive e descubra isso, né? Então a ideia de você ter um carro elétrico é você economizar dinheiro e, além de tudo, você diminui a emissão de poluentes, você diminui ruído e barulho, que isso está realmente bastante grande nas nossas cidades. Nós não gostamos de ruído, nós não gostamos de barulho. Isso é um fato comum, unânime. E principalmente poluição, qualidade do ar que se respira. É isso que é a eletromobilidade. Conte com a gente para os seus projetos. Um abraço. O líder de Carlos Massa Ratinho Júnior, na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Hussein Bakri, diz que até o final do mês de março, o governo deverá tomar uma decisão sobre o pedágio no Paraná. Caso contrário, o estado assumirá a responsabilidade sobre as rodovias paranaenses. Enquanto as BRs 277 e 376 ficarão sob o controle do governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva. Os 6 lotes do novo pedágio no Paraná englobam 3.327 quilômetros de estradas, dos quais 1.163 são de responsabilidade da atual gestão. Em 2021, antes do encerramento dos antigos contratos, o Estado delegou à União a exploração sobre esses trechos das PRS. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que validou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o desenho do programa Desenrola Brasil. De acordo com Haddad, o programa deve gerar em torno de 10 bilhões para uma dívida estimada em 50 bilhões, envolvendo 37 milhões de CPFs negativados. O programa será oficializado por meio de uma medida provisória. Faça parte. Validamos com o presidente o desenho do projeto Desenrola. Ele autorizou a contratação do desenvolvimento do sistema, que é complexo porque envolve credores privados. Os credores vão entrar no programa pelo tamanho do desconto que se dispuserem a dar aos devedores, justamente aqueles que estão com o nome e o CPF negativado no Serasa ou empresas semelhantes, disse Haddad. A deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores está articulando para disputar a eleição majoritária de 2026. Gleice Hoffmann, preferencialmente, pretende disputar a sucessão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que não poderá disputar a reeleição, e o grupo ainda não definiu um nome. Mas tem pelo menos 4 secretários articulando a indicação do PSD. Gleice Hoffmann reuniu petistas de Curitiba e região metropolitana e pregou a construção no Paraná de um movimento político amplo para debater a reconstrução do Brasil, bem como um novo caminho para o Paraná, tendo ela como líder. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a possível federação entre Progressistas e União Brasil é uma etapa para a fusão. Segundo o político, trata-se de um noivado entre os partidos que tendem a seguir um caminho de redução no número de legendas na política nacional. Nós vamos caminhar por uma diminuição partidária. Claro, talvez 7 ou 8 partidos, 2 de esquerda, 2 de direita e uns 3 de centro. É o que a gente desenha para diminuir isso. Acho que mais a curto prazo são as federações, ressaltou ele. De acordo com Lira, uma eventual fusão ocorreria apenas depois dos 4 anos, período em que PP e União Brasil deverão permanecer federados. Deve-se pensar bastante antes de fazer, mas se o meu partido e União Brasil chegarem a um acordo de governança de que a federação será compatível para os 2 partidos, depois de 2 eleições ou 4 anos, sair dela vai se tornando cada vez menos provável, disse ele. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, se reuniu com reitores de universidades e representantes da área de educação para apresentar o programa STF na escola. A ideia é levar aos estudantes informações sobre a corte e até receber alunos para um dia de visitação no Supremo. Weber defendeu que é preciso despertar a consciência para a importância de quebrar a corrente de desinformação.
De acordo com a ministra, o programa pode contribuir para que crianças e jovens conheçam a Corte Suprema do país e compreendam sua função e importância para a democracia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DRPR, atingiu quase 75% dos serviços executados na obra emergencial de contenção de encosta no quilômetro 41 da BR-277 na região do litoral. Os esforços no local estão concentrados na recuperação do maciço rochoso, instalação de tela metálica de alta resistência, que irá prevenir novos escorregamentos de materiais de grande porte sobre a rodovia. Ao todo, estão sendo executados 220 processos de furos na rocha, sendo 138 furos com 3,5 metros de profundidade e 88 furos com 5,5 metros também de profundidade, onde serão colocados grampos de aço CA50 e CA25mm. Também será injetada nata de cimento para fixação. O procedimento não apenas melhora a estabilidade do maciço, como também serve como base para a fixação da tela metálica. Garantir acolhimento às mulheres na gestação, parto, puerpério, é um dos compromissos do governo do estado na área de saúde. O Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba, que pertence à Secretaria Estadual da Saúde, é integrante alinhado a este objetivo. No espaço anexo da mulher, as equipes multiprofissionais atuam para proporcionar bem-estar e atendimento individualizado e também humanizado. As gestantes, logicamente, cuidados especiais aos bebês. O espaço é exclusivo para atendimento à mulher, com foco na assistência integral. Representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento esteve presente no Paraná através de uma missão que veio avaliar o programa Paraná Urbano 3, que é desenvolvido pelo Paraná Cidade, da Secretaria das Cidades. O financiamento de 118 milhões de dólares, com contrapartida estadual do mesmo valor, está sendo aplicado em obras, pavimentações, praças, acessibilidade urbana, entre outras, aquisição de equipamentos e desenvolvimento de programas mais acurados e planejamento urbano nos 399 municípios do Paraná. Nós nos reforçamos a integração do BID com o Paraná Cidade e testemunhamos o excelente preparo da equipe que executa esse orçamento, disse o chileno Jorge Silva, chefe da missão. Ele convidou autoridades do Estado a participarem
de um evento internacional do BID nos Estados Unidos, onde estarão prefeitos de diversos países. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro, no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Depois do trágico acidente em Jandaia do Sul, que vitimou 2 crianças e feriu outras pessoas, o deputado Cobra Repórter apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento solicitando providências urgentes para a obrigatoriedade de colocação de dispositivos de segurança nas passagens de nível. O documento é endereçado ao ministro da Infraestrutura, Renan Filho, à Secretaria Nacional dos Transportes Terrestres, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e também ao secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. O conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná suspendeu a licitação da prestação dos serviços de execução de obras de iluminação pública de Curitiba, preparada na gestão do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo. O conselheiro Ivan Bonilha encontrou indícios de irregularidades no edital e concedeu cautelar de paralisação e homologada foi pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O beneficiado foi a Tecnoluz, Eletricidade Limitada, que alegou que haveria vício na proposta comercial, pois o modelo adotado, carta assinada por qualquer grande banco certificando, com a fundamentação sigilosa, a viabilidade do plano de negócios não permite o exame de viabilidade de propostas, entre outras alegações de irregularidade, destacou
o documento do conselheiro Ivan Bonilha. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma o início da noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.